Olá, está no ar o Por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Meu convidado desta semana é um especialista muito respeitado no nosso setor portuário. Converso com Eduardo Jerônimo. Edu, posso chamar de Edu? Seja muito bem-vindo ao Por 360 Entrevista. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando dessa rodada de entrevistas essa semana. Eduardo, eu sempre gosto de levar um pouco para o lado pessoal, né? As pessoas gostam de conhecer essas personalidades do nosso setor portuário. Quem é Eduardo Jerônimo? Conta para mim, qual é a tua experiência, o teu background, né, o teu currículo ali, para que a audiência que a gente tem conheça um pouco com quem a gente vai conversar hoje. Eu sou engenheiro naval de formação, formado na USP, e MBA em agronegócios, também pela Exalc USP. Trabalho há mais de 10 anos no setor de infraestrutura, com bastante experiência no setor portuário. Passei pelo Porto de Santos na administração de 2019 e 2022, e depois vim para Garim, onde eu sou sócio e fazendo também consultoria, advisor e outros serviços que a gente tem aqui. Tá aí, já deu para perceber que tem currículo aí na mesa hoje para a gente bater papo. Edu, eu falei que vou chamar de Edu, gosto de chamar de Edu, gosto de trazer pro lado pessoal, porque eu acho que a gente tira um pouco, né, dessa roupagem aí que muitas vezes as pessoas acreditam que isso é um modelo que deve permanecer. Eu acho que o mundo moderno nos permite tudo isso. Olhando para o universo portuário, né, me ajuda a sair dessa confusão que eu tenho na minha cabeça, uma vez que você é especialista. Há 5 anos atrás, debatia-se muito a demora pela concessão, né, principalmente de áreas dentro dos portos brasileiros para iniciativa privada. E aí o governo, né, principalmente o governo passado, colocou aí uma celeridade bastante grande e a gente acompanhou, aí, comemorando, né, concessões atrás de concessões, e me parece que isso também virou um problema, porque agora a gente não tem capacidade, ou falta capacidade nos portos do Brasil, principalmente ao que rege infraestrutura. Isso é falta de planejamento ou excesso de demanda que a gente tem no nosso país? Eu acho que tem duas perspectivas aqui, né? A gente teve um crescimento de demanda muito forte nos últimos anos, e isso gerou um aumento da utilização da capacidade nos portos brasileiros bastante significativo. Não acho que faltam projetos e leilões para acontecer. O que acontece é que não é tão simples. A carteira da Infra SA, que é a empresa estruturadora de grande parte desses processos licitatórios de terminais portuários, está cheia. Mas que sempre são processos um pouco mais lentos, né? Você demora aí de 2 a 4 anos até do momento que você decide colocar um projeto na rua, fazer a licitação desse projeto, até ele de fato se concretizar. Na verdade, a InfraSA faz um trabalho excelente, com sucesso em mais de 60 terminais licitados nos últimos 5 anos aí, e com uma carteira gigante. O problema é que isso leva tempo, precisa de uma série de aprovações, consulta pública, passa pela ANTAC, os estudos são revisados, precisa de aprovação do Tribunal de Contas, até o momento que esse edital vai à praça e o ativo é leiloado. Então, acho que é normal do processo, não acho que falta planejamento, é só a máquina pública tendo sua morosidade em conseguir agilizar esse tipo de processo. Eu acho que todos os entes, todas as entidades fazem muito bem o seu papel, cada um deles tem um papel bastante importante. A gente percebe aí novos players chegando, né, nos portos brasileiros, e aqui no Porto de Santos também concessões foram feitas, principalmente para novas áreas. Mas a gente continua com a mesma infraestrutura de 3 décadas atrás. Por que o setor ou o governo negligenciou a infraestrutura de acesso aos portos brasileiros? Porque envolve diversas esferas, né? A gente está falando de uma interlocução de governo federal, com governo estadual e municipal. Juntar e casar os interesses desses 3 entes e conseguir viabilizar com que projetos, principalmente de acesso,
saiam, eu acho que é a grande dificuldade, né? A gente teve um case de sucesso que é a FIPS. Então, a gente conseguiu viabilizar, depois de muito tempo A Ferrovia estudando, Interna do Porto de Santos. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Depois de encontrar um modelo que fosse aprovado pelo Tribunal de Contas, que houvesse interesse do mercado, a gente conseguiu viabilizar um projeto e um ativo que vai trazer muita capacidade de recepção para o Porto de Santos. A turma tem falado muito do terceira via de acesso a Santos, né, ligando o Planalto Paulista à Baixada. A quantidade de investimentos necessários para viabilizar e a quantidade de interlocutores para que esse projeto saia do papel torna isso muito difícil. Os projetos, de fato, são complicados. Você precisa de licenciamento ambiental para esse projeto, encontrar a melhor rota, encontrar interessados, viabilizar financeiramente um projeto desse tamanho. Não é simples e isso, de fato, causa uma certa dificuldade. Acho que já houveram medidas que melhoraram muito, pelo menos, a vida de quem mora na Baixada, né? A exigência de se utilizar um pátio de triagem de caminhões antes de se chegar a Santos e ter esse controle de acesso, facilitou muito. Você hoje não tem o trânsito de caminhões, a quantidade de caminhões estacionados ali em Santos, que se via há 5 anos atrás, né? Então, algumas medidas que foram possíveis foram tomadas. Eduardo, você tocou num ponto chamado aí interesse, né? Toda vez quando a gente coloca na terceira pessoa, você sabe que você é um estudioso, né? Colocar na terceira pessoa, a responsabilização ela fica muito orbitando aí, né? No ar de quem é efetivamente responsável por cada questão. E o Fórum Econômico Mundial desse ano, né, em 2023, apontou que a palavra de ordem mundial é colaboração. Não dá para ser diferente, principalmente pelo crescimento que a gente percebeu global, né? Não só o crescimento social, mas também econômico e as questões e desafios que a gente tem para o mundo de um modo geral. O arranjo logístico mundial, ele acaba norteando uma série de decisões. E eu acompanhei e venho acompanhando que o arranjo logístico ele vem mudando, né? Ele demorava mais tempo para mudar, demorava 5 anos, às vezes até um pouco mais para mudar esse arranjo logístico, e principalmente depois da pandemia, isso mudou. O arranjo logístico mundial ele está mudando mais rápido, né? Ele vem de um modelo para outro e assim sucessivamente. A mentalidade política também não tem que mudar, não tem que ser uma mentalidade focada em voto, né, especificamente, para uma mentalidade para o desenvolvimento econômico, social. Por quê? Porque está negligenciado, né? Hoje o Porto de Santos, principalmente no que tange aos acessos, colapsou. A gente percebe isso. A Lemoa, né? Você falou que estava em São Paulo, agora no trânsito. A Lemoa, ela tá 3 vezes pior que São Paulo, né? Você não entra e não sai da Lemoa. E você tem ali áreas que são estratégicas para o Porto de Santos. Será que não é hora desta situação de colaboração de todos, sem interesses políticos, mas com interesse no desenvolvimento social e econômico? Acho que esse é o sonho de qualquer cidadão, né? A gente vê essa colaboração entre os entes, entre as esferas de governo, sempre o que a gente deseja, justamente para que a gente tenha, de forma mais efetiva, o desenvolvimento necessário para atender a população, as empresas, as cadeias logísticas, etc. A gente sabe que isso nem sempre é simples, né? A gente tem governos de diferentes partidos, interesses diferentes de cada um das esferas, prioridades diferentes de projeto. Nós tivemos em Brasília e o John, que é um facilitador do comércio exterior, né, de uma iniciativa Procomex para facilitação do comércio exterior, fez algumas pontuações que eu queria te trazer aqui, principalmente pela implementação da DUIMP, né, que é a Declaração Única de Importação, onde facilita muito o processo de importação. E quando a gente trata desse tema, a gente está falando de despacho sobre águas. A retroárea precisa se reinventar. Você é um especialista no agronegócio, né? Você tem uma especialização no agronegócio. A gente é um grande exportador de commodities. Não está na hora de trazer a indústria ou a reindustrialização para dentro do nosso setor, né, de um modo geral, do nosso país, para que a gente possa ocupar essa retroárea que no passado foi criada pela ineficiência de zona primária, né, ou seja, área que tem água, e que hoje essa área foi privatizada e é extremamente eficiente e que a retroárea num futuro não muito distante vai perder
né, o core ali, a essência de existência dela? Será que trazer a indústria, né? Quando eu digo indústria, não é só de bens acabados, né? Você pode ter aí vários modelos de indústria para aquela localidade, uma vez que a gente é tão forte no commodities, como é que você faz uma avaliação desse cenário, né, que a gente tem hoje aí pela frente, Eduardo? Eu acho que a zona primária ela nunca vai deixar de ter seu papel, né? Ela sempre vai funcionar como um buffer necessário para as operações de armazenagem, tanto na exportação quanto na importação. Qualquer tipo de industrialização, de mecanização, de desenvolvimento, seja para importação ou exportação de produtos, ele vai acabar ficando nos entornos, ou próximo da produção, ou próximo do porto, mas dificilmente dentro do porto. O porto é uma área muito nobre, né? Uma área muito cara, e ela tem que ser utilizada especificamente com o propósito de você ter uma armazenagem até o momento que você consiga realizar a operação de embarque e desembarque da forma mais eficiente possível. Não acho que a característica do porto vá mudar, mesmo nos próximos anos, mesmo com qualquer tipo de desenvolvimento. Mas que as áreas retroportuárias, que as áreas no interior paulista, no interior, no centro-oeste brasileiro, eles possam sim se desenvolver, ter um desenvolvimento para que nosso país possa se desenvolver economicamente e crescer. Mas eu acho que a finalidade do porto em si, zona primária portuária, não deve mudar muito nos próximos anos, não, Marcelo. Eduardo, falando nessa questão, né, de olhar um pouco para frente, a gente percebe que o Porto de Santos se tornou um grande porto exportador de commodities, um grande corredor de exportação de commodities. A gente percebe, né, por portos espalhados pelo mundo, o DNA de alguns portos. O Porto de Santos, ele tem que focar esse DNA para o commodities ou para cargas de valor agregado, uma vez que a gente também está muito próximo de São Paulo, né, que a gente sabe que é um eixo econômico gigantesco. Ser um porto multipropósito colapsado na infraestrutura como a gente está é uma estratégia que você tem clientes de dois lados com cargas diferentes. Um porto não pode, né, se omitir a movimentar uma carga, mas, por exemplo, a gente tem, e eu acompanhei mais recentemente, 200 caminhões de algodão vindo da Bahia para serem exportados pelo Porto de Santos. Quer dizer, não faz o menor sentido o caminhão vir lá da Bahia para o Porto de Santos com 200 containers, né, para ser exportado por aqui. Tem um porto lá na Bahia, o que falta é a linha de navegação, é o fomento da linha ali para aquela localidade. E, por outro lado, a gente pode se tornar um grande hub, uma vez que o Rio La Plata ali, né, para atender Buenos Aires e principalmente o Uruguai, não tem calado para grandes embarcações. Como é que você avalia o Porto de Santos, o futuro do Porto de Santos? Um grande hub, corredor de exportação, ou a gente vai ser o que der para ser como puder ser? Eu acho que Santos tem uma posição extremamente privilegiada, né? Santos está muito próximo da indústria paulista, gera muita movimentação de contêineres, e isso fez com que Santos se consolidasse como um hub port de fato para o Brasil e também para a América do Sul. Então, essa característica de Santos ser esse hub port, ela não deve mudar nos próximos anos, mesmo com o surgimento de outros hubs, né? A gente tem Itapoá como um hub da região sul, mas não se deixa de ter Santos como um ponto de atracação desses navios de contêineres que também passam por Itapoá. E assim, mesmo que surja um hub na região nordeste, ainda Santos vai ter sua relevância, porque a movimentação de carga exigida aqui em São Paulo ou nas proximidades, sempre vai fazer com que os navios venham para Santos e prefiram vir para Santos. O que a gente precisa é de infraestrutura para a movimentação desse tipo de carga. Quanto à movimentação de outros produtos, né, de ser um porto multipropósito, de ser uma rota de escoamento do agronegócio, eu acho que há espaço para tudo. Santos está numa posição, de novo, privilegiada para o escoamento dessa carga que hoje é produzida no centro-oeste brasileiro, né? A gente tem uma ferrovia que conecta o centro-oeste ao Porto de Santos. A gente está criando novas rotas de escoamento. O Arco Norte vem surgindo muito forte, uma demanda muito grande também dessa região centro-oeste, que tem se fortalecido em um crescimento bastante expressivo. Obviamente, quando a gente vê esse tipo de coisa, 200 contêineres de algodão saindo da Bahia e sendo escoado por Santos, isso é uma falha logística gigantesca, né? São alguns problemas estruturais que a gente tem em algumas regiões e, por vezes, esse tipo de coisa acontece. Às vezes, vale a pena o cara colocar
esse container no caminhão, trazer até Santos, do que o custo que ele teria também para colocar no caminhão, fazer uma operação de cabotagem, ir até Santos e aí ser exportado. Obviamente, esse player deve ter feito a conta, provavelmente deve ter sido a solução mais viável e pode ter sido por diversas razões, transit time, exigência do cliente, ser operado em Santos. A gente não sabe exatamente o que fomentou esse tipo de operação, mas que ela é esquisita, é esquisita. Parece que bugou, né? Colapsou, né? Bugou, falou que, né? Porque, enfim, eu também tentei descobrir e, por outro lado, eu sempre falo isso, né? As pessoas às vezes me param, Eduardo, e falam assim, Maxwell, pô, você manja muito de Porto. Eu falo, cara, tenho aula todo dia, né? Todo dia eu tô com um cara que domina o tema, domina. Falando de aula, quero aprender um pouco. Já que você falou do Arco Norte, eu tenho uma dúvida aqui, eu queria te trazer essa dúvida e queria saber a tua opinião a respeito disso. Quando a gente fala principalmente da safra, né? A gente sabe que essa safra ela está sendo negociada no mercado futuro. E o mercado de commodities é preço na veia, né? Não tem jeito. É composição de custo ali para que o produtor ele possa ter margem, o operador possa ter margem, porque essa safra já foi negociada, né? Você não vai negociar ela no momento que ela está sendo, na verdade, colhida, né? Então, isso acontece. Quando a gente olha para o Arco Norte e o Arco Norte se desenvolvendo, né, tendo uma malha ferroviária estruturada, tendo terminais extremamente ali eficientes logisticamente, o Porto Santos também não acende aí um ponto de atenção, né, como a gente já acende hoje com o Paranaguá de uma maneira bastante grande, para perder carga, ou a gente pode acreditar que existe uma possibilidade de crescimento tão grande do agronegócio que tem carga para o Arco Norte, tem carga para Santos, Paranaguá e para o que quer que seja, né? Ou seja, está faltando espaço para escoar a safra e a safra tem possibilidade de crescimento? Historicamente, quando a gente observa o crescimento do agronegócio, a gente subestima. Isso a gente pode pegar os últimos estudos do mapa dos últimos 10, 15 anos do Ministério de Agricultura e Pecuária. O que era uma estimativa de 10 anos, às vezes se concretiza em 3, 4 anos. Então, o que acontece é que o nosso agronegócio, de fato, cresce a uma velocidade muito grande. Então, por mais que os portos do Arco Norte ganhem market share, em termos de market share, só para explicar, o market share é a participação no mercado, né? Mesmo crescendo, em volumes absolutos, o Porto Santos sempre aumenta a movimentação de grãos, né? A gente vê uma curva de crescimento ali bastante expressiva, seja para Santos, para Paranaguá e também para o Arco Norte. Então, eu continuo acreditando que Santos não está perdendo carga, a carga vai encontrando soluções logísticas que são mais favoráveis, né? Então, se desenvolve uma rota logística na parte norte do país que financeiramente, logisticamente, é mais econômica. Então, essa carga, de fato, migra para lá, enquanto as cargas na região de influência de Santos são capturadas por Santos. Então, está todo mundo... a carga está indo para onde ela deveria ir, ou pelo menos na grande maioria das vezes, ela está indo no sentido correto. Concordo com você, mas não podemos perder para a soberba, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar com o semáforo e amarelo ligado, né? E antenado, principalmente nesse mundo globalizado e que se movimenta hoje muito mais rápido do que há 10, 15 anos atrás. Isso é indiscutível e propriamente a iniciativa pública precisa, né, entender que a celeridade na tomada de decisão é importantíssimo para que a gente não perca mercado global, né, mundialmente falando. Não é só interno, não. A gente olha para dentro, mas a gente precisa olhar para fora também. Eduardo, a gente está chegando ao final do nosso programa, um papo produtivo, técnico, aprendi muito contigo aqui hoje, mas você tocou no ponto da FIPS, né, que é uma malha ferroviária, que um modelo que eu também creio que deu bastante certo, mas num passado não muito distante a gente escolheu o modal rodoviário, né? Existe uma aflição muito grande por parte desse modelo de que a ferrovia, né, vai de alguma maneira extinguir postos de trabalho e assim sucessivamente. Eu tenho uma percepção diferente e queria consultar o professor se assim eu possa, né? A gente entende que o modal rodoviário ele deve percorrer aí distâncias de 200 quilômetros, né? Porque ele tem um frete curto, com tiro rápido e ele pode ser mais produtivo. Esse é um novo modelo que está surgindo no mercado também e o transporte rodoviário, as associações precisam entender esse novo modelo. Como é que você está avaliando essa questão? Eu acho que, novamente, né, o crescimento do Brasil
de forma geral, ela não vai mudar muito nos próximos anos. Na verdade, a gente vai continuar crescendo bastante. Então, quando a gente fala de uma expansão da capacidade ferroviária, a gente está absorvendo boa parte desses volumes de crescimento, mas a gente não está tirando necessariamente caminhão da rua ou perdendo postos de trabalho, né? Na verdade, o crescimento absoluto vai ser tão grande que talvez nem a ferrovia dê conta de absorver esses volumes. Então, não acho que vai ser um problema propriamente dito, a gente não vai ter uma perda. Obviamente, a carga deveria migrar para um modal mais eficiente, e assim como os caminhoneiros também deveriam migrar para cargas que rentabilizam melhor, né? A gente está falando de cargas de talvez mais valor agregado e que podem pagar um frete melhor para esse caminhoneiro. Ao longo do tempo, elas vão acabar se conformando numa movimentação de longa distância, uma preferência para o modal ferroviário, e movimentações mais curtas, obviamente, migrando mais para o modal rodoviário e com mais margem de lucro para cargas com maior valor agregado. Aí, deu para perceber que eu fiz minha lição de casa, hein, professor? Deu para fazer um debate técnico aqui bem de alto nível com o nosso professor Eduardo Jerônimo aqui. Eduardo, a gente chegou ao final do nosso programa, cara, que prazer te ter aqui com a gente. Espero que tenhamos novas possibilidades aí de bater esse papo aqui no Porto 360 Entrevista. Muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer participar. Conte com a gente quando tiverem outras oportunidades, Maxwell. Obrigado pelo convite. É isso aí, como você bem sabe, eu vou ficando por aqui sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio